Assistindo pelo canal da Congelém. Estamos ao vivo, agora de forma oficial. Primeiro, queremos pedir desculpas pelas falhas técnicas. Tecnologia acontece, tem dessas coisas. Segundo, queremos dizer que esta é a primeira de muitas palestras que ocorrerão nesse mês de julho e nesse mês de agosto. Caso tenhamos algum problema técnico, fiquem aí conosco, que a gente retorna. Eu vou pedir que vocês nos deem um retorno, se a imagem está aparecendo, se o som está ok. Nós não temos retorno. Bom, nosso técnico mor, Diego, ele está no suporte, qualquer coisa ele nos avisa. Esse é um encontro importante, é para a Congelém, Centro Espírita Arapari, em mais uma série de palestras no mês de julho e no mês de agosto. Queremos ressaltar que hoje, a primeira desta série, nós temos como tema como promover a autocura. A partir dessa temática, outras virão. Mas antes de iniciarmos o tema, é preciso um agradecimento especial. Agradecer a você que compartilhou, que curtiu, que nos segue nas redes sociais, que se inscreveram para que pudéssemos alcançar a marca de 1000 inscritos e agora estarmos aqui falando ao vivo. Um outro agradecimento também para todos aqueles que coordenam este evento, aqui no mundo físico e no mundo espiritual. E dar as boas-vindas a este ciclo de palestras do Centro Espírita Arapari, em Itabuna. Todos os temas que vamos desenvolver agora no mês de julho e agosto serão voltados para a nossa 20ª Congelém, a Confraternização de Juventudes Espíritas Leopoldo Machado. É um evento que iniciou com a Juventude Leopoldo Machado, com a Juventude de Itabuna, e ela foi se expandindo. Hoje ela é, na verdade, um encontro para o mundo. Tanto é prova disso que estamos falando através da internet. Então não existe mais barreiras para nós. Queremos convidar você para o nosso momento de oração, pedindo que fechem os olhos aqueles que assim desejarem, mas que de uma forma única, particular, eleve o pensamento ao mais alto, nesse desenvolvimento por um sentimento de amorosidade, de gratidão, por estarmos aqui, por estarmos juntos, ainda que virtualmente, por estarmos imbuídos de um mesmo propósito, falar de amorosidade, falar de autocura, falar de transformação, falar de Jesus, à luz da doutrina espírita. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento. Que tuas equipes, que lhe representam junto a nós, encontrem em nós abrigo, morada, para que a intuição, para que a influência aconteça da melhor forma. E que nesta sintonia consigamos, concluindo a primeira etapa, dando início a enormes possibilidades. Que assim seja. Muito bem. Como promover a autocura? Este tema, ele nos traz uma proposta de olhar para dentro
ele nos traz uma proposta de olhar para nós mesmos, desenvolver, buscar, construir, promover a autocura. Não é uma tarefa das mais simples, mas também não é uma tarefa impossível. Para falar de autocura, é preciso compreendermos o significado de cura. Cura, no sentido figurado, significa melhoria, remédio, solução. Diante desta definição de cura, seja pela perspectiva da melhoria, do remédio ou mesmo da solução, isso nos traz uma pergunta: qual a relação da cura com a saúde e a doença? Ou como compreendermos esta relação entre cura, saúde e doença? Para muitos, a cura representa a liberdade de agir sem limites impostos pela doença. Aquele que consegue, por assim dizer, manifestar a sua vontade sem que esta vontade seja impedida pela doença, ele entende que isso, então, pode significar a cura, essa liberdade de ação. Curar-se, então, nesta perspectiva, é estar ausente de doença. Se eu não tenho doença, não tem nada que me impede de manifestar-me, de expressar aquilo que penso, de expressar os meus desejos, as minhas vontades. Mas quando nós pensamos assim, nós estamos restringindo, diminuindo, apequenando a nossa visão. E quando nós temos essa visão apequenada acerca da cura, isso tem um impacto na saúde e doença, que consequentemente passa a ter um olhar pequeno, passa a ter um olhar primário. Para a Organização Mundial de Saúde, doença podemos entender como o oposto à saúde. E o que é saúde? Para esta mesma organização, saúde é a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Observemos que a palavra bem-estar, ela por si só já traz uma particularidade ao olhar de cada um. Porque aquilo que pode ser bem-estar para um, consequentemente não será para outro. E quando eu agrego a este bem-estar os elementos físico, mental e social, isso tem uma amplitude e, ao mesmo tempo, uma profundidade particular, pois sabemos que cada um de nós somos únicos. Diante disso, então, poderíamos pensar: existe o perfeito bem-estar físico, mental e social para cada um, de forma diferente? Mas enquanto a Organização Mundial da Saúde, ela não busca, então, essa condição de equilíbrio, de igualdade para todos, pois aí é que entra a doutrina espírita. O olhar dos espíritos, que em parceria com Kardec nos oferece informações, nos ajuda a compreender, nos ajuda a desdobrar essa definição que a Organização Mundial de Saúde desenvolve. Vamos encontrar, então, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata das leis morais, uma lei chamada Lei de Sociedade. Esta lei nos mostra que há uma necessidade de relação entre seres humanos. E aqui nós estamos falando especificamente da criatura humana.
Mas nós sabemos que essa lei de relação, ela também se expande para os animais, ou pelo menos para aqueles que vivem em sociedade. Trazendo então o foco para o ser humano, a lei de sociedade, ela vem nos dizer que um ajuda o outro, o mais forte ao mais fraco, o mais intelectual ao mais ignorante. Assim nós vamos então oferecendo possibilidades e ao mesmo tempo nos permitindo a vivência nas possibilidades. Nessa lei de sociedade, a interação é o princípio para o crescimento coletivo. A interação é o ponto básico para que um auxilie o outro na compreensão, no entendimento, no diálogo, nas suas capacidades, potencialidades, na sua caminhada. Vamos então compreendendo que a partir da temática como promover a autocura, a lei de sociedade já nos aponta um primeiro elemento: relação. Relação significa, de forma direta, lidar com as suas dificuldades morais, com as suas limitações, mas, ao mesmo tempo, possibilita-nos externar, por essa mesma relação, nossas qualidades, nossas virtudes, nosso exemplo em função das nossas conquistas. Diante disso, o que viria então a ser bem-estar? Bem-estar é um estado de satisfação plena. Bem-estar é, nessa condição, uma proposta individual. Quando eu trago a minha visão de bem-estar, compartilho com outra pessoa que tem uma visão de bem-estar diferente, e tendo nós dois que convivermos no mesmo espaço, cada um na busca pela realização ou pela vivência do seu bem-estar, será necessário um dos princípios básicos de relação, que é o respeito ao outro. E a partir deste momento eu vou cedendo um pouco e o outro vai cedendo também um pouco. E aquilo que era visão de bem-estar unicamente para mim, e aquilo que era visão de bem-estar unicamente para o outro, passa-se então a relacionar-se, convergindo então para o mesmo entendimento. Agora, não é mais uma visão de bem-estar, mas são duas pessoas que possuem a mesma visão de um bem-estar. Desta forma, quanto mais se agregam neste coletivo, quanto mais pessoas se agregam nesta comunhão, esta visão de bem-estar ela vai se ampliando pela necessidade de convergências. É importante ressaltar que o princípio básico que norteia essa convergência é o amor. É o amor como manifestação divina em cada um de nós. Jesus, e aí nós vamos compreender o porquê desse amor, antes do seu retorno ao mundo espiritual, à vida espírita, ele então oferece aos apóstolos uma nova proposta para que eles pudessem pensar, refletir, vivenciar, olharem-se uns aos outros, tendo como base este ensino que ele deixaria. Que eles pudessem amar uns aos outros. E a referência de amor era o amor que o próprio Cristo desenvolveu por eles. É o amor que o próprio Cristo demonstrou estando com eles. A partir daí, cada um dos 12, dos 11, dos 13, se nós considerarmos Matias como um substituto de Judas posteriormente. Vamos compreendendo então que a proposta básica desta relação é o amor. Eu quero o bem-estar para mim, mas eu também desejo o bem-estar para o meu próximo. Mas eu não posso impor a minha visão de bem-estar, eu preciso compreender a visão de bem-estar dele e buscar a convergência. Essa era a ideia, se nós pudermos assim dizer, que Jesus também propunha à época para os apóstolos, que eles pudessem conviver na amorosidade.
Na amorosidade, todas as suas dificuldades seriam minimizadas, todas as suas dores compreendidas e superadas. Pela amorosidade, não iríamos impor nada a ninguém. E pela amorosidade, olharíamos o outro como gostaríamos que o outro nos olhasse. Desta forma, então, buscando um mesmo entendimento para o amor. É o que Jesus, fazendo uso da lei de sociedade, não diz a eles que cada um caminhe sozinho, mas que possam uns aos outros amarem-se. Isso é o princípio de coletividade, é uma lei de sociedade, é a base amorosa, como proposta de bem-estar. Assim, então, vamos ampliando o nosso caminhar sobre a promoção da autocura. Vamos compreendendo que, nesta caminhada do mundo espiritual, um companheiro, através de Chico Xavier, nos traz uma lição importantíssima sobre a visão holística de saúde. A visão holística é exatamente essa visão plena, essa visão completa, ampliada do que seria a saúde. Estamos aqui nos referindo ao companheiro Emmanuel, espírito, que através de Chico Xavier, no livro O Consolador, lá no item 95, traz para nós estas informações. Ele diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Emmanuel, então, nos traz esta perspectiva de que saúde é a perfeita harmonia da alma. Quando Emmanuel emprega um termo, uma palavra, alma, é proposital, pois é direcionado àqueles que estão encarnados. Nós espíritas, quando estudamos a própria codificação, e aí já em O Livro dos Espíritos, vamos ter essa compreensão sobre alma. Pois Kardec traz em O Livro dos Espíritos, na introdução, para sermos específicos no item 6. Kardec descreve a alma, por essa perspectiva espiritual, como sendo, então, o espírito na carne. Por uma questão didática, conceitual, por uma necessidade de empregarmos a palavra adequada para as condições adequadas, o espírito, quando está encarnado, o espírito na carne, nós então classificamos como sendo alma. E esta alma, é importante ressaltarmos, ela faz um vínculo com o corpo físico e um elemento mediano, semimaterial, chamado de perispírito. Então, nós, seres espirituais, para que o nosso corpo físico, nosso não numa perspectiva de posse, mas no sentido de individualidade, para que o corpo físico que nós utilizamos neste momento manifeste aquilo que desejamos, há um processo de ligação, de registros, de informações entre espírito, corpo físico, espírito. E tudo isso perpassa pelo perispírito. Quando, então, Emmanuel traz para nós que promover o bem-estar da alma, ou seja, promover o bem-estar do espírito nesse processo de comunicação com o corpo físico, é o que a gente chama, ao olhar de Emmanuel, de saúde. Daí, então, vamos compreender aquele que está em cima de uma cama, imóvel, por exemplo, do pescoço para baixo, onde ele só consegue movimentar os olhos, sequer o pescoço. Ou aquele que só pode locomover os membros superiores, os braços, ou os membros inferiores, as pernas. Aquele que não pode falar. Aquele que tem um grau de debilidade física muito alta, um comprometimento severo. Se o espírito que habita temporariamente aquele corpo
compreende este processo, há o que a gente pode considerar como um processo de saúde se realizando, se promovendo. Porque na visão em que trazemos aqui, nós vamos além da proposta física, material, carnal, humana. Nós desenvolvemos o nosso olhar a partir do princípio do espírito, ser imortal. Nessa condição, Jesus é referência de perfeita harmonia da alma. Repito, Jesus é para nós a perfeita referência de harmonia da alma. Porque Jesus, em todos os seus momentos aqui na Terra, independente da condição em que o corpo físico era submetido, independente das condições climáticas, independente daqueles que o cercavam, o ser espiritual, o Cristo, ele estava em harmonia com as suas estruturas físicas. Então, nós temos esta referência de perfeita harmonia da alma, Jesus. E aí nós vamos pesquisando acerca dos feitos do Cristo, ao qual muitos denominam de milagres, mais de 30 realizações. Alguns chegam a dizer 35, outros 36. Mas este número não importa. O que aqui queremos referenciar é que em mais de 30 realizações, uma nós trouxemos, em particular, para a compreensão do nosso desenvolvimento. Aqui nós falamos acerca da cura de um paralítico. E se nós estamos falando do paralítico, nesta condição, é a condição física. Mas, o que é mais interessante é que Jesus, antes da proposta de cura física, oferece a cura do espírito. Oferece a oportunidade daquele paralítico curar-se, em primeira instância, a nível espiritual. Por não terem sido todos ali presentes, terem compreendido, melhor dizendo, a proposta do Cristo, Jesus avança e realiza a cura física. Então, numa mesma criatura, Jesus promove duas curas, mas lembrando, a principal será sempre a cura da alma, que é o ser imortal. Este corpo físico, quando desencarnarmos, ele passará pelo seu processo natural, sofrendo as leis da matéria, irá então se transformar. E nessa transformação, a matéria retorna para a matéria, se mistura a novas matérias, servindo de base para outras construções da própria estrutura material. Será alimento para uns, será adubo para outras. Mas quando desencarnamos, o corpo físico morre e nós, seres espirituais, continuamos a nossa caminhada. Por isso, a principal cura é a da alma, é a do espírito. Referindo-se então ao paralítico, consultando o livro de Marcos, no Novo Testamento, capítulo 2, do versículo 1 ao 17, encontramos duas situações que vão nos oferecer profundas reflexões acerca do tema, que é a promoção da autocura, desta cura interior. Bom, é importante lembrar que ao longo destes versículos, existe um momento onde Jesus realiza a cura, existe um momento onde Jesus realiza o diálogo com os fariseus. Observando para nós mais uma lição, Jesus não deixava a oportunidade passar. Em todas as oportunidades, ele se fazia presente,
quando era necessário se fazer presente. Bem, em se tratando das curas, em Cafarnaum, um homem é colocado à presença de Jesus, descendo numa maca, com auxílio de 4 amigos, sobre o teto. Na verdade, Jesus, então, numa residência, muita gente aglomerava-se dentro da residência, mas também fora. E aí, então, os amigos, na tentativa de que Jesus pudesse curar aquele paralítico, tentava adentrar o lar, mas não conseguia. Tiveram a ideia de amarrar muito bem este homem na maca, levá-lo então até o telhado, que àquela época, por ser de palha, era de fácil condição. Por ser de palha, então, havia a necessidade que as casas tivessem sempre uma escada ao lado, para que esse processo fosse sendo renovado constantemente. Então, as condições já eram ali oferecidas, e aqui a gente traz uma particularidade. Observarmos as condições. Ampliar o nosso olhar para outras possibilidades. Porque, às vezes, tentamos, e parece que só uma forma nos satisfaz. É como se nós quiséssemos, ao estar com Jesus, passar pela porta. Mesmo sabendo que não há condições, é como se nós estivéssemos fechando o nosso olhar para outras possibilidades. E estes amigos encontram a solução. Descem, então, pela maca, na sala onde Jesus se encontrava. Exatamente. Esse momento é para que Jesus pudesse promover, então, a cura. Jesus, antes, de fato, de promover a cura física, ele promove o entendimento da cura do espírito. Mas como assim? Ele diz para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Se os pecados daquele homem foram perdoados, isso imediatamente mexe com os doutores da lei. Por quê? Que autoridade este homem, no caso Jesus, diziam os fariseus, tem para falar em nome de Deus? E então, retirar os pecados do homem, do enfermo. Pois então, Jesus promove este entendimento, dizendo para o paralítico que ele pudesse pegar a cama dele, levantar dali e sair. Para que a gente entenda, Jesus leva numa primeira proposta o espírito, porque todo o tempo de Jesus ele não fixou na carne, na matéria. Jesus sempre falou para o espírito. Jesus quis dizer que se mesmo assim ali ele continuasse naquela condição, ele poderia estar espiritualmente em paz. Mas não foi entendido. Então Jesus pede que o homem se retire andando. Ou seja, Jesus devolve as funções motoras daquele homem. Um pouco mais à frente nessa leitura, vamos perceber que Jesus, na casa de Levi, almoçava entre pecadores e publicanos. Mais uma vez, fariseus que observavam este momento não gostam e vão questionar para os apóstolos: como pode esse, o mestre que vocês dizem, se alimentando entre pecadores, entre publicanos? Jesus então vira-se para esses doutores da lei e diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, são aqueles, os doentes. Então, desta forma, completa Jesus: eu não vim para chamar justos, mas pecadores.
Observamos aí, mais uma vez, a lição do Cristo. Ele diz que estava ali para os pecadores, para os doentes. Mas isso nos traz uma pergunta. Quem eram os pecadores? Quem eram os doentes? Que tipo de pecado? Que tipo de doença Jesus se referia? Mesmo aqueles doutores da lei tinham no seu coração, na sua alma, no seu espírito, as suas imperfeições. Eram também doentes, eram também pecadores. Mas Jesus não aponta, Jesus não fere consciências. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: eu estou aqui para aqueles que reconhecem a necessidade de curar-se, de promoverem a sua autocura. Então, que queres que eu faça? É como se Jesus virasse para estas pessoas e dissesse isso, se colocando ali à disposição dos que necessitavam deste auxílio. Vamos compreendendo por essa perspectiva de que todos nós estamos doentes. E nós trazemos mais uma vez, para compreendermos por que todos nós estamos doentes, Emmanuel e Kardec. Quando Emmanuel nos informa, retomando aquela definição de que saúde é a perfeita harmonia da alma, e quando Kardec, então, nos oferece os esclarecimentos sobre a alma, esta é a conclusão. Todos nós estamos doentes. Porque nós não conseguimos ainda, aqui na Terra, viver como Jesus viveu. Caminhar da forma como o Mestre caminhou. Em uma das questões do Livro dos Espíritos, em que Kardec, interrogando aos espíritos superiores, qual seria, então, o modelo mais perfeito, o ser mais perfeito que o Pai teria enviado à Terra para nos servir de guia e modelo? Os espíritos superiores respondem que este ser mais perfeito, que nos serviu de guia e modelo, é Jesus. Este foi o ser mais perfeito que o Pai enviou. Ora, logo, compreendemos que se Jesus é nosso guia, é aquele que nos indica o caminho, que nos orienta e nos esclarece, mas também é o nosso modelo, porque é aquele que nos diz o que nós podemos fazer a partir do que ele faz. Se nós ainda não estamos conseguindo fazer o que ele fazia, se nós entendemos que ele é essa estrutura de perfeita harmonia, e aí, quando esteve encarnado, essa perfeita harmonia com o corpo, nós, não conseguindo mantermos esta perfeita harmonia, estamos doentes. Fica, então, tranquilo compreendermos esta pergunta que aqui mencionamos acerca do ser mais perfeito. E Allan Kardec faz um registro no Livro dos Espíritos, na questão 625. Essa é a questão no qual Kardec faz os registros em resposta dos espíritos. Bom, sem saber qual o caminho menos doloroso, como caminhar? Sem sabermos qual o caminho de menor dificuldade, como darmos um passo após o outro? Sem sabermos qual a melhor forma de agir, como agir sem trazer para nós comprometimentos nesta relação com o outro. Tá vendo? Nos faltaria elementos, não fosse o Cristo. A proposta espírita para a promoção da autocura é a compreensão da mensagem do Cristo. E, compreendendo-a, viver. Vivê-la em essência. Reconhecendo que para muitos uma existência, uma reencarnação, não é suficiente.
Então, a proposta espírita é nos oferecermos ferramentas, condições, através da orientação dos espíritos, para que compreendamos o que quis dizer o Nazareno, o Mestre Jesus. Desta forma, vamos compreendendo que a proposta espírita não é tornar todas as pessoas espíritas, não é converter todo mundo ao espiritismo, mas ao contrário, é oferecer uma visão holística acerca da condição de imortalidade. É oferecer um contraponto em relação à doutrina materialista. É nos mostrar por elementos práticos, experienciais, vívidos, que o ser é imortal e que ele continua a sua caminhada depois da morte. E que esta caminhada nos permite a comunicação, nos permite o contato pela vidência, nos permite o contato pela audiência, pela inspiração, pela intuição, pelo contato através do desdobramento, desse desligamento parcial do espírito para com o corpo, no momento em que o corpo dorme, por exemplo. E que todas essas e muitas outras possibilidades são possíveis, são naturais, porque é da condição do espírito imortal, em carne ou fora dela. E que quando mergulhamos à luz dos espíritos, à luz da doutrina espírita, no entendimento da proposta de Jesus, e compreendendo sempre a condição imperativa do Cristo de fazer, de ir, de bater a porta, de caminhar, de mais 1000 passos, de oferecer a outra face, de ação, de prática, nós vamos trabalhando em nós mesmos essa cura interior, essa autocura. Vamos promovendo a cura de que tanto buscamos, de que tanto questionamos, de que tanto duvidamos. Mas é preciso compreendermos que esta cura se encontra num patamar superior ao que nós estamos agora. E para alcançarmos este patamar superior, é necessário deixarmos algo para trás. Deixarmos muito para trás. Nos referimos aqui à proposta do homem novo e o homem velho citado por Jesus. É necessário deixar o homem velho para trás. Caminhar como um homem novo, transformado, renovado, fortalecido, compreendendo cada passo como elemento indispensável para aquilo no porvir, para as consequências ou para os efeitos. A proposta, então, espírita é essa, desde o ano de 1857, para sermos mais precisos, na data de 18 de abril. Quando, então, para a França, mais consequentemente para o mundo, Kardec traz à luz de nós, seres imortais, na carne, mas imortais enquanto seres espirituais, a doutrina dos espíritos. Codificada, estudada, analisada, criticada, ponderada, refletida, experienciada. Kardec nos oferece a doutrina espírita não para que nós nos tornássemos espíritas, mas para que nós mudássemos o nosso olhar sobre a condição da imortalidade da alma. Para não cobrarmos mais do que é necessário de nós mesmos. Para não ficarmos procurando apontar as falhas alheias, quando temos tantas falhas em nós mesmos. Não enxergando em nós o cisco, ou melhor, não enxergando em nós a trave, mas querendo observar no próximo cisco. A proposta que Kardec, juntamente com os espíritos, nos oferece
é a de mergulhar em nós mesmos, olhar para dentro de nós, procurar nos perguntarmos se a vida que levamos até aqui faz realmente sentido se não fôssemos imortais. Procurar imaginarmos se as nossas dores teriam de fato consolações futuras se não fôssemos imortais. Nos proporciona a reflexão: por que que aquele que amamos muitas vezes partem antes de nós? E isso é justo ou é injusto? Deus me abandonou ou está comigo? Essas e tantas outras questões a doutrina espírita nos oferece esclarecimento. Quando nos esclarecemos, vamos percebendo que Deus é Pai amoroso, que os atributos divinos são infinitos. E aqui vamos citar alguns. Primeiro, se Deus conhece todas as coisas, é claro que as dificuldades que nos acometem, as aflições que chegam a nós, era sabido pelo Pai. Mas ele tem todo o poder, então ele permitiu que isso acontecesse. Se ele permitiu, vamos falar de um outro atributo? Justiça. A sua justiça é infinita. Então, se ele permitiu, é porque é justo. É justo que sintamos a dor. É justo que tenhamos a oportunidade de refletir pela dificuldade, pela limitação. É justo, sim. É importante, é necessário. Porque muitas vezes buscamos o mundo espiritual quando dói, quando o calo aperta, quando as nossas vontades são abafadas, impedidas, dificultadas. Aí, neste momento, nós buscamos o Pai. Nós buscamos a espiritualidade, o ser superior, o divino. Compreendendo, então, que somos imortais, compreendendo, então, que a proposta espírita é nos falarmos sobre a imortalidade da alma, será mesmo que a doutrina espírita tinha esse papel e tem esse papel de nos orientarmos e nos esclarecermos sobre o Cristo? Pois bem, quando vamos estudando a codificação, a doutrina, nos deparamos logo de início com a informação de que toda a pleiade de espíritos que atuou com Kardec tinha sobre a orientação um espírito que se intitulava como Espírito de Verdade, ou a Verdade. Mas qual é a relação que isso faz para que entendamos a doutrina espírita como essa referência para que a nossa promoção da cura ou para que a promoção da autocura possa acontecer? Aí nós temos que nos reportar a João, Novo Testamento, capítulo 14, versos 1 a 26. Quando vamos percebendo mais uma vez o diálogo entre Jesus e os seus discípulos, em que ele diz que precisava retornar ao mundo espiritual, porém, nenhum dos que estavam ali ficariam desamparados, que ele próprio, o Cristo, ia rogar ao Pai, para que pudesse enviar um outro Consolador, um Espírito de verdade, que iria lembrar tudo o que Jesus disse, lembrar o que Jesus disse, mas que iria também ensinar coisas novas, porque a ciência avança ao passo que o homem avança. Então, hoje nós sabemos de coisas que no passado os homens daquela época não sabiam. Então, hoje para nós é novidade. Pois então, diante disso, a proposta da doutrina espírita é de ensinar e lembrar a todos que o espírito é imortal e que, por ser imortal, existe uma série de ações que vão se desenvolvendo ao longo de muitas existências, porque somos imortais. Que precisamos conhecer ao invés de comparar, em se tratando das ações que para a materialidade é limitada. Para o mundo material, tem coisas que têm um limite.
E ao invés de ficarmos comparando esse limite no campo material com o campo espiritual, porque não tem como comparar, se compara, e aqui eu vou usar um exemplo esdrúxulo, permitam a licença, não se compara um fogão com uma geladeira, porque são estruturas diferentes. Não vamos comparar a doutrina espírita, que é imortal, com a doutrina materialista, que determina um fim para tudo. É preciso, então, conhecer e superar, e avançar. Quando falamos da imortalidade da alma, isso nos mostra que o materialismo, a cada dia, ele sucumbe nas mentes daqueles que têm a coragem para mergulhar na informação da imortalidade, para mergulhar na informação do mundo espiritual. Estes, então, ampliam sua visão. Ampliar a visão é retornar aquele paralítico. Lembrando, os amigos ampliaram a visão e não quiseram mais passar pela porta. Viram possibilidades. É isso. É diante da dificuldade lembrarmos que Deus é Pai, é amoroso, é justo. Desta forma, sempre haverá uma solução. Vamos então buscar essas soluções, mas lembremos que há soluções que não se concretizarão nesta existência. O corpo físico morre, renasceremos em outro corpo físico, reencarnaremos. Desencarnação, reencarnação. Desencarnação e reencarnação ao longo de séculos e mais séculos. Ao longo de milênios e mais milênios, atravessando o tempo, que para o espírito é atemporal. As situações se encadeiam apenas como uma sucessão. Não há esse limite cronometrado como nós aqui, de um dia com 24 horas, de uma hora com 60 minutos. Para o espírito, na erraticidade, para o espírito, na vida espírita, o tempo é simplesmente uma sucessão de acontecimentos. Aí percebe-se a verdadeira condição de ser imortal. E a verdadeira cura. E a promoção da cura acontece. Pois é na condição de criatura humana que se reconhece o ser imortal. É na condição de criatura humana que busca-se a cura interior. E o princípio básico para isso é alcançar a Deus. A nossa meta é alcançar a Deus. Mas Jesus não é nosso modelo e guia? Nossa meta não seria Jesus? Jesus é nosso modelo e guia. Se nós formos olhar como objetivo primeiro, sim, alcançar Jesus. Mas lembremos que, quando alcançamos um determinado nível, novas possibilidades surgem. Então vamos compreendendo que a meta final é o Pai. Por isso Jesus já dizia, eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Vamos compreendendo que quando alcançarmos a Deus, quando estivermos gravitando em torno do Pai, teremos promovido de forma completa nossa autocura. Curar-se interiormente é entender que para além de uma massa de carne, é o espírito que será curado. Pois o que é matéria vai ficar sempre sujeito às leis da matéria. E uma dessas leis é a mutabilidade. Ou seja, quando Jesus nos dizia, ou dizia àquela época, vá e não tornes a pecar, para que não te aconteças coisa pior. Jesus queria dizer que se nós não mudássemos na carne, nós iríamos sentir. Porque toda a dificuldade do espírito, em determinado grau, ela transcende, ela transborda para a carne. São as doenças psicossomáticas. São aquelas que na sua estrutura espiritual ou perispiritual não há mais a condição de manter-se ali, isoladamente. Pois o espírito parece não
se atentar do que ele precisa corrigir. Então, isso transborda, por assim dizer, migra, melhor dizendo, para a estrutura física. E aí, então, a criatura humana sente. Jesus dizia, vá e não tornes a pecar. Busque uma proposta diferente, para que não te aconteça coisa pior. Então, vamos entendendo que para além do corpo físico, mas através da experiência vivida no corpo físico, vamos nos tornando criaturas melhores, mais conscientes, mais responsáveis, mais dominadora de nós mesmos, abafando os maus pendores, as más inclinações. E esse é o papel do verdadeiro cristão. Esse é o papel do verdadeiro espírita, ou do bom espírita, ou do bom cristão, porque um e outro são a mesma coisa. Dominar as más tendências. Quando dominamos as más tendências, estamos promovendo a autocura, estamos promovendo a cura interior. Para isso, nós necessitamos de algumas ferramentas. E são com essas ferramentas que nós finalizamos este nosso primeiro momento. As ferramentas serão utilizadas na caminhada. A caminhada é a nossa condição em direção a Deus, em direção ao Pai. Indo e vindo. Como disse Jesus a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Não de um ventre da mãe retornando como homem velho, porque isso questionava Nicodemos. Mas na proposta do Espírito, nascer de novo. O Espírito tem que nascer de novo. A caminhada em direção ao Pai é a busca pela cura interior. Curar-se interiormente é ter a certeza de que está caminhando na direção do Pai. Nisso vamos aprendendo a perdoar, a conviver, vamos aprendendo a respeitar, a refletir, vamos agindo positivamente, conhecendo-nos mais e cada vez mais para melhor servir. E cada vez que nos percebemos agindo melhor e cada vez que nos percebemos mais fortalecidos positivamente, olhamos para trás e percebemos que estamos melhores do que ontem. E aí, fazendo uso de um poema de uma jovem chamada Edilane, que nos permitiu aqui compartilhar um trecho do seu poema, que diz assim: quando olhamos para trás e percebemos que hoje estamos melhores, o que significa que estamos promovendo a autocura, diz o trecho do poema, vamos cantarolando, me curei mais de mim. Assim nós esperamos ter oferecido uma gota no vosso momento que se dedica a assistir a esta proposta do Centro Espírita Arapari, através da sua equipe pedagógica atuando com a Congelem, promovendo ciclos de palestras neste mês de julho e agosto, com temas voltados para a 20ª Congelem. A 20ª Congelem tem como tema Me Curar de Mim. E o tema da palestra de hoje é exatamente essa proposta de promoção da autocura. Eu sou o Gessi Júnior, estive com vocês até aqui. Não me despeço agora, porque nós temos ainda alguns avisos. Queremos lembrar que, mesmo tendo alcançado os 1000 inscritos, se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Contribui muito para o nosso trabalho, pois cada postagem, cada nova mensagem, você fica sabendo. E você pode pegar esta mensagem e enviar para alguém que está necessitando. Você pode fazer uso desta mensagem. Compartilhar o bom e o belo também é uma proposta de promoção da autocura. E todas as propostas de crescimento a partir do Cristo são ferramentas de autocura.
Em particular, quero agradecer imensamente a esta casa espírita, que há muito tempo abriu as portas para mim, na pessoa de Giovano e Elaine, amigos de outras vidas, irmãos de outras caminhadas. Gratidão eterna pela oportunidade, pela confiança. E queremos dizer que os problemas técnicos que ora ocorreram ou que ainda ocorrem serão trabalhados minuciosamente para que a próxima seja sempre melhor do que a anterior. Porque isso é promover também crescimento. Isso é promover melhoria no próprio uso das ferramentas. Lembrando que, fazendo uso da matéria, estamos suscetíveis às suas leis. E é da lei da matéria a falha técnica, um acontecimento inesperado. Estava, na verdade, tudo pronto. Testes foram feitos, mas na hora do start final, algo não aconteceu. Isso não diminui a nossa proposta e o nosso trabalho, muito pelo contrário. Isso nos instiga para que, de forma positiva, avancemos e superemos essas limitações, características do mundo em que vivemos. O nosso momento musical, ele seria como prece, então a nossa prece seria um momento musical com o nosso querido Marcos Viana, mas por motivos de conexão, não será possível hoje. Fica aí um gostinho de quero mais. Fica aí já o convite a Marcos Viana para tocar numa próxima. O convite aos Jovens da Paz para retornar numa próxima live, cantando a música tema da Congelém. Vamos nos despedindo com a prece, pedindo mais uma vez que curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Divino amigo Jesus, mentores, Leopoldo Machado, espíritos amigos trabalhadores deste evento, mantenedores desta casa espírita, trabalhadores do movimento espírita mundial. Guia-nos sempre nas propostas do Cristo. Nos auxilia, nos intuindo, para acalmar as nossas dores, para nos acalmarmos frente às aflições, para nos esperançarmos no momento em que parece não haver solução. Ajuda-nos, divino amigo. Fortalece-nos, Senhor Jesus. Que a tua luz e que o teu amor, se espargindo por todo este planeta, alcance corações dos dois planos da vida. Que avancemos juntos, promovendo o amor, promovendo a autocura, nos sentindo verdadeiramente mensageiros do amor, podendo levar a paz e a alegria onde fossem, em direção a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Em breve, aqui no canal, vocês terão mais informações sobre a Congelém. Acompanhe-nos também através do Instagram da Congelém.